Alô, rapaziada, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais uma aula de física, né? Dando continuidade ao bloco de aulas de eletrodinâmica, nós começamos na primeira aula, fizemos uma aula introdutória, nós falamos os conceitos, né, básicos de eletrodinâmica, mas antes disso, já se inscreveu aí no canal? Já acionou o sininho? Faça logo isso, depois assiste a aula. Então, voltando agora falando sério, então nós fizemos uma introdução à ideia, né, de eletrodinâmica, nós falamos a diferença entre eletrodinâmica e eletrostática, né? A gente está agora falando de cargas em movimento e o que isso tudo nos proporciona. E aí eu disse a vocês o seguinte, a gente definiu o que era a corrente elétrica, nós falamos que a corrente elétrica representa a passagem de portadores, né, passagem de cargas por um condutor em um determinado intervalo de tempo. Mas a gente só consegue perceber, né, realmente a corrente elétrica quando a gente está associando essa corrente a algum dispositivo. O primeiro dispositivo que nós vamos trabalhar, e um dos mais importantes, são justamente os resistores. São os resistores, né? Que nós chamamos de resistência. Então, o que é um resistor? Eu coloquei a definição aqui, mas antes de mais nada, a gente usa isso muito no dia a dia. Então, quando você vai tomar um banho quente lá no seu chuveiro, né, cheio de cansado do trabalho, tomar aquele banho bem quente, aquela ducha quente, você está usando uma resistência dentro daquele chuveiro. São vários resistores associados. Que ele faz o quê? A corrente elétrica atravessa pelo resistor e ela sofre uma resistência, o nome está dizendo, o nome é bastante sugestivo. E ela dissipa a energia, ela dissipa calor, ela transforma a energia elétrica, que você paga por ela inclusive, você transforma essa energia elétrica em calor, em energia térmica. Então por isso você consegue deixar a água lá em contato com o resistor durante um certo tempinho, né, que ela vai caindo e ela troca calor com a resistência e aquece a sua água, aquece seu banho. Você consegue ter um banho prazeroso, quente, por conta dos resistores. Então, para que serve realmente o resistor? Ele vai servir para transformar a energia elétrica em calor. O que nós colocamos aqui? O dispositivo transforma a energia elétrica em calor. Mas é só para isso? É só por isso que nós temos resistores? Só para transformar energia em calor? Professor, eu já vi alguns em alguns dispositivos, algumas placas, alguns equipamentos. Eu vi alguns resistores lá dentro. Eles me falaram que era. E aí? Então, gente, não é só para transformar a energia elétrica em calor. Os resistores, eles também, em algumas situações, várias situações, eles são associados para poderem controlar a passagem de corrente em determinados dispositivos, ou mesmo controlar a tensão em outros. Então, eu estou falando aí de tensão e de corrente. E como é que é feito isso? Aí a gente vai ver, provavelmente na próxima aula, que nós vamos aprender a como associar esses resistores. Então, a ideia de controlar essa tensão tem a ver com a associação dos resistores. Mas antes de falar sobre isso, de nós aprendermos a associar os resistores, a gente vai falar de duas leizinhas que são de uma lei, né? São duas leis do mesmo cara que são bem importantes. Então, que é justamente a lei de Ohm. Então, beleza, eu sei que o resistor ele vai servir para transformar a energia elétrica em calor e ele vai servir também para controlar tanto a tensão como a passagem de corrente em alguns dispositivos. Beleza. Agora, eu coloquei o resistor, nós simbolizamos desse jeito. Há alguns livros também podem usar um cilindrozinho, uma forma diferente de representar. Ao invés de um resistor, você poderia representar assim. Tanto faz. E eu coloquei que ele gera esse U aqui, gente, é justamente o U, é o que nós chamamos de DDP. O DDP é mais fácil de escrever, porque a DDP, diferença de potencial ou tensão, tem o mesmo significado, né? É a mesma coisa. O I é a corrente, nós já sabemos, né?
O I é a corrente. E por que I, professor? Na verdade, se você pegar nos livros, está lá intensidade de corrente. Então, o I é a intensidade de corrente elétrica. E o R é o resistor, que nós já vimos aqui. Então, representa a resistência do material. Então, percebam, né? O que é que nós vamos falar aqui das leis? A gente vai falar primeiro, né, lógico, da primeira lei de Ohm. Isso é uma das coisas mais importantes da eletrodinâmica. Então, a primeira lei de Ohm, ela vai aparecer em muitas questões, em muitas situações. Você não pode esquecer isso de jeito nenhum. Muito fácil e você não pode esquecer. Então, essa tensão, essa DDP que foi gasta aqui, ela nada mais é do que a resistência vezes a corrente elétrica. Então, isso aqui, gente, é o que nós chamamos de primeira lei de Ohm. Aí diz, professor, eu já vi essa lei de outro jeito. Claro, tem alguns livros que o cara, às vezes, ao invés de escrever a tensão, ele escreve a corrente. Ele coloca assim, que I é igual, está multiplicando, passa dividindo, U sobre R. Então, gente, é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Então, essa questão da queda de tensão, né, dos resistores, por exemplo, o resistor ele tem uma característica do resistor, é gerar uma grande queda de tensão. Ou seja, quando eu digo que gera uma grande queda de tensão, eu estou dizendo que ele gera um grande consumo de energia elétrica. Então, os resistores da sua residência são alguns dos dispositivos que mais gastam energia. Perde lá para o ar-condicionado, mas gastam muita energia. Justamente porque ele gera essa queda de tensão e logo libera essa energia em forma de calor. Agora, gente, nós temos uma outra lei de Ohm. Eu vou colocar aqui do lado, que nós vamos chamar de segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela diz o seguinte: a segunda lei de Ohm é, na verdade, uma consequência do processo de condução elétrica. Vamos entender isso aqui. O que quer dizer a segunda lei de Ohm? Quando eu defino o que é um resistor, eu digo que são dispositivos que transformam energia elétrica em calor. E aí você pensa logo, ó, que beleza, eu quero sempre que transforme em calor, porque eu quero sempre tomar um banho quente, eu quero sempre usar o secador, ou esquentar, passar uma roupa no ferro, usar o resistor dentro do ferro de passar. Porém, existem situações que essa transformação de energia elétrica em calor ela é indesejada. Como assim, professor? Quando você faz a instalação da sua casa, você não quer que o seu fio que você comprou, um rolo de fio quase R$1.000, e você não quer que ele esquente, você quer que ele conduza, que ele seja um ótimo condutor. Só que na prática, isso nada é perfeito e nós já sabemos disso. Então, quando você compra um fio, ele não vai ser perfeitamente condutor. Ele vai ter uma certa resistência. E aí, galera, que surge essa segunda lei de Ohm, que ela diz o seguinte: se eu tiver um condutor, fio condutor, de comprimento L, e cuja área da seção transversal seja A, quando ele é percorrido por uma corrente, ele vai gerar uma perda de energia, ele vai gerar uma resistência, né? E essa resistência, ela vai depender de algumas coisas. Ela vai depender de uma característica do material, que nós chamamos de resistividade do material. Professor, que letra é essa? É um P? Não, isso não é um P, gente. Isso é um Rho. A gente chama isso aqui de Rho. É uma letra grega. E quanto maior for essa resistividade, maior vai ser a resistência. Então você pode comprar 2 rolos de fio com o mesmo diâmetro e os dois terem preços diferentes. Porque às vezes
ele é feito de um material diferente e ele vai ter uma resistividade diferente. Provavelmente, o mais barato vai ter mais resistividade. Então vai te gastar mais energia. Ele vai roubar sua energia, que deveria ser utilizada para seus equipamentos, e transformar em calor. Ele vai esquentar o fio. Simplesmente isso. É um defeito, né, do fio. A outra coisa, quanto maior for o comprimento do seu fio, maior vai ser a resistência. Então, essa minha resistência, ela vai depender da resistividade, depende do comprimento do fio, mas também vai depender da área. Ela é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Quer dizer o quê, gente? Quanto maior for essa área, menor vai ser a resistência. Ou seja, quanto mais grosso for o fio, menos ele vai dissipar energia, menos ele vai ter resistência. Ou seja, quando você compra um fio, bota a instalação da sua casa toda com um fio de 2,5 milímetros, você vai estar economizando, né, dinheiro no rolo do fio, mas você vai correr sérios riscos, como gastar mais energia, a depender do equipamento, vai passar uma corrente maior, ele vai esquentar muito mais, inclusive você corre o risco até de ter um acidente doméstico na sua casa. Depender da situação dos seus equipamentos, pode ter até um incêndio, né? Se ele não suportar a corrente. Se você ligar um equipamento muito pesado, que puxe muita carga, provavelmente vai esquentar muito o fio, pode gerar um risco, né, de incêndio aí. Então perceba, né? Quanto maior o fio, maior resistência. Quanto mais grosso ele for, quanto maior for essa área, menor resistência. Então, claro, você não vai desperdiçar dinheiro. Então, se você 10 milímetros da sua casa toda, que você não vai aguentar pagar. Ou aguenta, não sei. Mas é desperdício. Mas, a depender de o que você vai ligar, você tem que usar a fiação adequada, justamente para que ele tenha uma dimensão, um diâmetro adequado. Então, se eu vou ligar um chuveiro, eu uso uma fiação adequada para instalar meu chuveiro. Se eu vou ligar simples tomadas, eu posso usar um fio com um diâmetro um pouquinho menor. Então, vai depender realmente do seu uso, do que você vai ligar nesse equipamento. Mas isso faz toda a diferença, né? O pessoal tem dificuldade de gravar isso aqui, mas é fácil, gente. A resistência é igual a ρLA. Tem que ler com cuidado, né? Eu não posso falar essas palavras, senão o YouTube vai derrubar a minha aula. Mas é ρLA. É justamente como você vai memorizar o valor a fórmula para calcular a resistência na segunda lei de Ohm. Então essas são as duas leis de Ohm. A gente aqui já entendeu como funciona o resistor, para que serve um resistor. Ele serve para transformar energia elétrica em calor, ele serve para controlar a passagem de corrente através da associação. A gente vai ver na próxima aula como associar esses resistores. E vimos as duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, onde a primeira lei relaciona tensão R, resistência e corrente, ou seja, U igual a RI, e a segunda lei é a resistência igual a ρLA, né? A resistência depende da resistividade, depende do comprimento e depende da área da seção transversal do condutor. Então a gente finaliza essa parte desse bloco falando de resistores. Na próxima aula nós vamos associar os resistores e também começar a trabalhar com alguns circuitos para a gente começar a entender como funciona a coisa. Então, galerinha, um forte abraço e até a próxima aula.